Quando a mãe participa de tudo, o casamento ainda tem espaço para ser um casamento? Eu encontro muitas histórias nas redes sociais e também recebo desabafos na minha DM de pessoas que me pedem uma opinião. Algumas dessas histórias são tão interessantes e importantes que elas merecem uma reflexão mais profunda. A história de hoje eu recebi na minha DM, mas eu editei, adaptei alguns detalhes para preservar as pessoas envolvidas, todos os nomes foram trocados. Então bora com a história de hoje. Oi Nath, meu nome é Felipe e eu estou há 6 anos com a minha esposa Rafaela. Namoramos por 2 anos e estamos casados há 4. Eu sou completamente apaixonado por essa mulher. Ela é uma pessoa incrível para se ter ao lado. Há pouco mais de um ano conquistamos o nosso tão sonhado apartamento. Nath, aquele foi um dos dias mais especiais da minha vida, porque eu sabia o quanto ela sonhava em ter a casa própria. E ver o brilho nos olhos dela e saber que eu tinha ajudado a proporcionar aquela felicidade me fez um bem que você nem imagina. Felipe, aqui eu posso imaginar sim o seu contentamento. Nosso apartamento é amplo e fica num bairro bem tranquilo, com pessoas mais idosas. Estamos deixando tudo do nosso jeito, com a nossa cara, sabe? Falta muita coisa ainda, mas é o nosso lar. E aqui eu já noto algo bem bonito. Você não se refere apenas a um imóvel, você chama aquele espaço de lar. Dá para perceber que vocês estão construindo algo juntos, né? Então, onde é que está o problema, Felipe? Alguns meses atrás, minha sogra se mudou para o mesmo prédio, 2 andares acima do nosso. Nath, eu sempre tive um relacionamento muito bom e respeitoso com ela. Sempre fiz questão de ter minha sogra por perto, já que o pai da Rafaela morreu quando ela tinha 13 anos e desde então minha sogra nunca se relacionou com ninguém. Sempre foi ela e a Rafaela. E isso nunca foi um problema até ela se mudar. A gente já pode imaginar por quê, né? A Rafaela, muito feliz por ter a mãe por perto, fazia questão de incluí-la em tudo. No início era tranquilo. Eu pensei que seria uma fase, sabe? A novidade de ter a mãe perto, a adaptação da mãe numa nova morada, e fui aceitando de forma muito tranquila, pensando sempre, é só uma fase. Eu conheço essa história de é só uma fase. E aqui já me surgiu uma dúvida. Você participou da decisão da sua sogra morar tão perto de vocês? Ou foi uma decisão delas duas? Porque esse tipo de decisão precisa ser conversado pelo casal. Não é porque a mãe da Rafaela precise de autorização, né, para morar onde ela quiser, mas porque essa proximidade pode alterar totalmente a dinâmica de vocês como casal e também evita conflitos futuros. Mas vamos continuar aqui nessa história. Mas não foi uma fase. Lembra que eu disse que incluía a sogra em tudo? Era tudo literalmente. Sugeria de pedir uma pizza, a Rafaela pedia para esperar para saber qual sabor que a mãe ia querer. Chamava para assistir uma série e tomar um vinho, a mãe tinha que participar da escolha. Marcava de ir num barzinho, a sogra tinha que ir junto. E nessas saídas nunca podíamos esticar porque precisávamos voltar mais cedo, pois minha sogra não gostava de madrugar. Felipe, e quando vocês iam dormir, a sua sogra ia também? Eu estou exagerando aqui, né? Claro, mas você percebe onde é que está o problema? Não existe mais separação entre o que é convivência familiar e o que é intimidade do casal. Eu trabalho de segunda a sábado. Chego morto de cansado em casa, ajudo nos afazeres, pois com a compra do apartamento, pequenas reformas e mobílias, não sobra dinheiro para contratar alguém para nos ajudar com a limpeza e a manutenção. E não é justo deixar a Rafa fazer tudo. Sábado, divido as tarefas mais pesadas que a gente não deu conta de fazer na semana, e aí chega final de semana, eu quero relaxar, curtir, namorar minha esposa direito, porque a semana é corrida. Eu quero ficar à vontade na minha casa. Às vezes, eu estou sentado no meu sofá apenas de cueca, bem à vontade, e do nada a minha sogra entra no apartamento para pegar algo na nossa geladeira, porque na casa dela faltou. E não está faltando apenas limite, está faltando respeito pelo espaço de vocês. A casa de um casal não pode funcionar como uma extensão da casa da mãe. Ter intimidade não significa ter acesso livre. A gota d'água aconteceu quando eu ganhei uma folga no trabalho e preparei uma surpresa para minha esposa. Um final de semana romântico e uma pousada na serra. Ela sempre quis conhecer aquele lugar. Avisei com antecedência que teríamos esse momento. Falei o que ela deveria levar e deixei claro que seria apenas um passeio nosso.
Eu disse, inclusive, que não levaríamos a Dona Cleide. Dona Cleide é a sogra do Felipe. No dia da viagem, coloquei as malas no carro e fiquei esperando. Então a porta do elevador se abriu e saíram de lá minha esposa e a minha sogra. Quando eu vi a sacola na mão dela, eu ainda pensei que minha sogra fosse para a casa de alguma amiga. Mas não, ela iria conosco. Minha esposa percebeu que eu fiquei sério e apenas disse que não queria deixar a mãe sozinha, por isso resolveu convidá-la. Aqui eu precisei respirar fundo e contar até 10. Você fez um pedido claro, não foi uma indireta, não foi algo que ela poderia alegar que não havia entendido. Você disse expressamente que aquele seria um momento do casal e ela decidiu ignorar. Eu sinto que não temos mais tempo de qualidade e fiquei muito magoado. Eu entendo que minha esposa queira aproveitar a companhia da mãe, mas será que não podemos mais ter um momento só nosso? Eu me sinto sufocado, irritado e sem espaço. Tenho a sensação de que sou obrigado a conviver o tempo todo com alguém que eu não escolhi para fazer parte do meu casamento. Já conversei com a Rafaela sobre como eu me sinto. Falei sobre limites e sobre a necessidade de preservarmos nosso espaço. Ela respondeu que eu estou vendo coisas onde não existem, que o que eu estou dizendo não tem nada a ver e que não é para tanto. Eu só não quero que a Dona Cleide viva conosco como se nós três morássemos juntos. Será que eu estou fazendo drama? É pedir demais querer privacidade dentro da minha casa e viver o meu casamento sem a presença constante de uma terceira pessoa? Eu tenho algumas coisas para falar que talvez o Felipe ou quem passa por uma situação semelhante não vai gostar de ouvir. Eu vou ser muito clara. Você precisa parar de ser tão passivo dentro da sua própria vida. Você prepara uma viagem romântica. Deixa claro que será apenas para o casal. Vê sua sogra saindo do elevador com uma mala e você faz o quê? Engole seco e aceita? Sua esposa está errada. Muito errada. Ela não respeita o espaço do casamento, não considera como você se sente e prefere passar por cima de você para não desagradar a própria mãe. Mas você, Felipe, você está colaborando para que essa situação continue. Porque assim, limite que a gente comunica, mas nunca sustenta, vira apenas um pedido que o outro pode ignorar. Quando a sua sogra apareceu para a viagem, você deveria ter dito com toda a educação: Dona Cleide, desculpe, mas essa viagem foi planejada para mim e para Rafaela. Nós teremos outras oportunidades de passear juntos, mas essa viagem é do casal. E pronto. A sua esposa ficaria aborrecida? Com toda certeza. Sua sogra talvez ficasse constrangida? Possivelmente. Mas sabe quem é que está ficando constrangido, frustrado e sufocado há meses para que ninguém mais precise sentir desconforto? Você, Felipe. Não pare de carregar sozinho o desconforto que deveria ser dividido por todos os envolvidos. Você disse que não quer que sua sogra viva como se morasse com vocês, mas você continua permitindo que ela entre sem bater, participe de todos os programas e até apareça em uma viagem romântica. Não adianta dizer que não aceita enquanto continua aceitando. Você precisa assumir o seu lugar dentro do casamento. E eu não estou falando para que você tem que mandar na sua esposa, controlar a relação dela com a mãe ou bancar o homem autoritário. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de se comportar como um adulto que sabe o que aceita e o que não aceita dentro da própria casa e da própria relação. Porque nesse momento existem 3 pessoas nesse casamento. Sua sogra ocupa o espaço que a sua esposa oferece. E a sua esposa está oferecendo um espaço que não pertence apenas a ela. E você reclama desse arranjo, mas ainda não se posicionou de uma maneira que produza alguma consequência real. Então, Felipe, com muito carinho e cuidado, eu vou te dizer o seguinte: deixa de ser tonto, cara. A sua esposa não vai acordar certo dia e perceber sozinha que exagerou. Esse sistema está muito confortável para ela e para a mãe dela. A única pessoa profundamente incomodada é você. E enquanto você aceitar tudo para evitar conflito, elas não terão nenhum motivo para mudar. Você não precisa escolher entre expulsar a sogra da vida de vocês e continuar vivendo dessa forma. Existem limites claros e razoáveis que precisam ser definidos. Sua sogra não entra sem bater. Nem todo programa inclui a mãe.
e momentos planejados para o casal permanecem sendo do casal. E decisões que afetam a intimidade da casa são tomadas pelos dois. Isso não é crueldade, não é ciúme, isso não é obrigar uma filha a abandonar a mãe, isso é um casamento. Agora, depois de vocês estabelecer esses limites, observe o que é que sua esposa fará. Porque uma coisa é ela ter dificuldade de separar a relação com a mãe da relação conjugal. Outra coisa é ela entender que está ferindo você e mesmo assim decidir que não pretende mudar absolutamente nada. Aí o problema deixa de ser apenas a presença da sogra, passa a ser o tipo de casamento que a sua esposa está disposta a oferecer. E aí você terá que decidir se vai continuar aceitando o papel de figurante dentro da própria relação. E vocês, o que é que vocês diriam ao Felipe? Eu dei a minha opinião baseada apenas no relato dele, né? Vendo apenas a partir do ponto de vista dele. Agora imaginem se fosse o contrário, se a Rafaela estivesse vivendo com a sogra entrando na sua casa sem bater e acompanhando o casal em absolutamente tudo. Será que as pessoas achariam que ela está fazendo drama? Me conta aqui nos comentários. Fique com Deus e até o próximo vídeo e a próxima história.